Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar essa edição com uma notícia importante para os idosos. Olha só, a partir de hoje, os paulistanos com mais de 60 anos deixam de pagar a passagem de ônibus. Já está valendo um decreto publicado no Diário Oficial pela Prefeitura de São Paulo que garante o passe livre em ônibus para pessoas com 60 anos ou mais na região metropolitana. Esses cidadãos devem emitir o bilhete único especial do idoso, se cadastrando nos postos da SP-Trans, desde que comprovem residência nos municípios citados. A retomada da gratuidade na cidade acontece depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo publicou o acordão, que considerou inconstitucional parte de uma lei aprovada na Câmara Municipal em dezembro de 2019 e que suspendeu o benefício na cidade. Segundo a SP-Trans, a apresentação do RG direto nos ônibus será aceito apenas enquanto sistemas de bilhetagem eletrônica estão sendo preparados para atender a retomada da gratuidade para esses novos passageiros beneficiados. O Diário Oficial da cidade também abriu um crédito adicional especial de 170 milhões de reais para que a Prefeitura de São Paulo amplie as compensações tarifárias do sistema de ônibus da cidade neste ano. Segundo a SP-Trans, até novembro, o valor pago pela gestão municipal às empresas de ônibus da capital paulista já somava 4 bilhões e 600 milhões de reais. E uma medida provisória deve abrir um crédito extraordinário para a Previdência Social. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória que abre crédito extraordinário de 7 bilhões e meio de reais para a Previdência Social. A medida é autorizada pela Constituição em situações imprevisíveis e urgentes. O crédito da MP atende à nova Previdência e está dividido em duas programações. 1 bilhão e 700 milhões de reais vão para a compensação previdenciária e 5 bilhões e 700 milhões de reais são destinados a benefícios previdenciários. Após a reforma da Previdência, que completou 3 anos em novembro, o governo afirmou que os gastos cresceram muito com a aceleração das análises de requerimento e redução das filas de espera, deixando o governo sem margem no orçamento nos últimos meses do ano. A fila de pedidos que aguardam análise do INSS atingiu em outubro o menor estoque dos últimos anos, com 976 mil processos. Em janeiro deste ano, haviam mais de 1.865.000 requerimentos em análise. As despesas obrigatórias foram estimadas em mais de 22 bilhões de reais e 70% do valor corresponderia à Previdência. Vamos falar de política agora. O Congresso Nacional abriu agora há pouco uma sessão para analisar um projeto que torna as emendas do relator mais transparentes. As ações que contestam o mecanismo das emendas do relator dizem que os critérios de distribuição de recursos não ficam claros. O Congresso abriu a sessão para analisar as mudanças, após o Supremo Tribunal Federal começar a decidir sobre as regras. Atualmente, o relator do orçamento tem poder de distribuir certas quantias em emendas parlamentares. Os recursos, em geral, são liberados pelo relator a pedido de deputados e senadores. O Congresso tem um sistema para divulgar essas informações, mas há dúvidas em parte das indicações. O projeto de lei que visa modificar o texto da Lei das Estatais também deve ser votado no Senado. O objetivo da alteração é facilitar indicações políticas a empresas estatais ou de capital misto. O texto já aprovado pela Câmara diminui de 36 meses para 30 dias o período de quarentena para que uma pessoa que tenha atuado em estrutura decisória de partido político possa tomar posse em cargo de direção de empresa de economia mista. E olha só, uma operação contra suspeitos de financiar atos antidemocráticos acontece hoje em 8 unidades da federação. A Polícia Federal realiza uma operação contra suspeitos de financiar protestos antidemocráticos no país após o resultado das eleições.
Por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, os agentes devem cumprir 81 mandados de busca e apreensão realizados nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e também no Distrito Federal. Essa é a maior operação contra financiadores de manifestações, com interdições de rodovias brasileiras e atos de vandalismos feitos desde o fim das eleições. A operação é realizada contra pessoas e empresas identificadas pelas forças federais e locais de segurança. Na última segunda-feira, os protestos em Brasília registraram depredações contra o patrimônio público. Ao menos 7 veículos e 4 ônibus foram incendiados. Os manifestantes também tentaram invadir o prédio da Polícia Federal depois da prisão de uma liderança indígena que participa dos protestos. Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, se manifestem sobre os atos de vandalismo e divulguem quais medidas serão tomadas pelas forças de segurança. Eu falo agora de notícias internacionais. A China ameaçou adotar medidas contra o Reino Unido. O anúncio aconteceu após diplomatas chineses serem obrigados a deixar o país. O Ministério Britânico das Relações Exteriores anunciou esta semana que 6 diplomatas do consulado chinês em Manchester deixaram o Reino Unido. Eles teriam se envolvido no ataque ao ativista em um protesto contra Pequim em outubro. A polícia de Manchester abriu uma investigação sobre o caso depois que Bob Chan, um manifestante de Hong Kong, afirmou que foi arrastado por diplomatas chineses para a área do consulado, onde acabou agredido durante a manifestação. Nesta quinta-feira, a China ameaçou adotar medidas contra o Reino Unido caso o governo do país não atuasse para permitir que os diplomatas chineses possam trabalhar de maneira livre. Londres não cumpriu suas obrigações sobre as normas do direito internacional e acordos bilaterais. Também não informou sobre a manifestação com antecedência, não cumpriu sua responsabilidade de garantir o desempenho normal das funções e a segurança do Consulado-Geral da China. Pelo contrário, Londres difamou a China e abrigou os separatistas violentos de Hong Kong. Apontou o dedo para a equipe do Consulado-Geral, que foi assediada e atacada. O Reino Unido explicou que os 6 funcionários da diplomacia chinesa saíram do país antes do prazo imposto por Londres para suspender sua imunidade diplomática e serem interrogados pela polícia sobre o incidente. Entre eles está o cônsul-geral Zheng Xiuan, um dos principais diplomatas chineses no Reino Unido, cujo regresso ao país é parte, segundo Pequim, do rodízio normal dos funcionários chineses. Eu falo agora de Copa do Catar. Argentina e França fazem a grande final no domingo. E para quem será que o brasileiro vai torcer nessa final? Nós fomos às ruas conferir. A grande final da Copa do Mundo do Catar vai ser realizada entre a França e a Argentina. Para quem que vai sua torcida? Então, esse ano vai para a França. A minha torcida vai para a França, né? Minha torcida, infelizmente, vai ter que ser para a Argentina, entendeu? Porque eu não gosto de francês, acho o francês muito folgado, o Mbappé é muito folgado, quis queimar o menino Ney, então é da Argentina a minha torcida. Estou torcendo, acho que para a França e está bem equilibrado, acho, as duas equipes, mas eu acho que a França leva. Agora, domingo, eu estou fechado com a França. A França, para mim, é a favorita. Dificilmente a França vai perder essa Copa. Era para ser o Brasil, mas o Brasil não se cuidou, menosprezou o adversário, todo mundo ganhando um jogo de 1-0, o Brasil quis ser o bam da Copa, saímos fora. A última Copa foi da França, que eles ganham 2 vezes de novo, não dá não. E que o Brasil possa fazer a parte dele em 2026, né? Estamos precisando fazer isso, jogar com mais raça, mais personalidade, além do talento que já tem. Só que está faltando no nosso futebol brasileiro. Bom, essa edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até mais.